Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais uma live do Mídia Reversa. Hoje a gente vai estar falando sobre o lançamento do livro A Ilha da Sibila, ou O Ensejo dos Desejos, dos Sentidos. Né? Hoje a gente está falando com a Yuma Mudra. Vem cá, Yuma, já vou te colocar aqui com a gente. Bem-vinda. A Yuma, ela é francesa, mora em Portugal, já escreveu 3 livros, sendo esse terceiro, que a gente vai estar falando hoje, está sendo lançado em português, tradução em português, e vamos conhecer mais um pouquinho dessa história desse livro, que inclusive eu insisti um pouco aqui para a gente poder fazer essa live, que tem tudo a ver com o que o feminino está vivenciando hoje. A Yuma, ela também é a fundadora da Dança Duende, não sei se vocês acompanharam aí as lives sobre a Dança Duende. Né? Gratidão também, tá? Por essa ajuda dessas lives. Muita gratidão. E eu senti muita questão da dança do Endo dentro desse livro aí que a gente vai conversar, gente. Calma. E o que mais, e ela também é budista, né? Então ela traz um pouco desses conhecimentos, dessa experiência, vivência dela para esse livro. E vamos falar diretamente com ela. Bem-vinda, Yuma. Um prazer tê-la aqui, uma honra. E falando sobre esse serviço seu, né? Desse livro. Olá, Sibel. Bem-vinda. Encantada. Olá. Só para rectificar uma coisinha, um detalhe, é que escrevi 2 livros. 2? Ai, meu Deus, eu botei 3. É verdade que com toda esta coisa das traduções acaba por dar a sensação que são mais, não é? Mas ao fim e ao cabo são 2. Sim. Há um livro que se chama O Caminho que Dança, que neste caso está a ser traduzido no momento no Brasil. E este existe em italiano, mas foi escrito em francês. E depois esta agora do que vamos falar, que é a Ilha da Sibila, ou o Ensejo dos Sentidos, que existe em francês, do momento. Maravilha. Gente, eu recomendo a leitura, viu? Então, vamos começar aqui, vamos lá. Esse livro, ele está retratando, né, sobre 3 mulheres, né, que aí você traz o lado da tríplice feminina, é isso? Fala um pouquinho desse livro para a gente. Sim, é que, ao fim e ao cabo, o assunto crucial do livro não era propriamente a anedota da história. A história é um pouco mais uma imaginação que eu deixei desenvolver-se, não é? Como qualquer pessoa que escreve começa a ter umas intuições, mas depois até as personagens, as próprias situações começam a tomar posse da história. Mas o coração da história não era propriamente um espaço-tempo específico. Eu tinha que colocar a minha história dentro de um espaço-tempo. Eu me meti no futuro, porque para mim era interessante dar-lhe uma hipótese de ser um ambiente completamente diferente e completamente alheio à situação atual, mas ao mesmo tempo com referências à situação atual, não é? Mas o tema mesmo do livro é qualquer coisa que está a me ocupar muito na minha prática como budista, do que eu não separo da dança, porque para mim a dança tem sido sempre o meu caminho espiritual. Eu não consigo discernir uma diferença entre a dança e o meu caminho espiritual, porque eu, hoje em dia ainda mais considero que a dança é o yoga da minha prática do budismo tântrico tibetano. E então eu sempre fiquei muito impactado pela personagem da Yeshe Tsogyal. A Yeshe Tsogyal é muito conhecida pelas pessoas que são apaixonadas pela história do Tibete e principalmente pela a tradição do Tantra tibetano, do Tantra Vajrayana, que foi, de certo modo, instalado no Tibete de forma muito potente a partir do século 7 e 8. E então, naquela época, no Tibete, os reis daquela época, primeiro o Songtsen Gangpo e depois, mais tarde, o Trinchen Detsen, fizeram do estudo e eu diria, da estrutura no país de um conhecimento filosófico, fizeram disso a prioridade nacional. Isso é uma coisa muito particular na história do Tibete, sendo também o sítio mais alto no planeta, não é?
que este povo, a dado momento, embora era um povo extremamente básico, extremamente simples, extremamente perto das coisas da vida, sabes que vives num país muito alto, onde há poucas coisas, não há muitas plantas, não há muita comida, não há o tempo, ou seja, o sol é forte, a água é forte, o céu às vezes pode ficar azul e muito frio ou muito quente, sabe? Estas coisas da vida mesmo, eu diria, extremamente direta em relação com a luz, com as cores, com o frio, o calor. São pessoas que são mesmo fortes, não é? Potentes pela dificuldade do lugar onde vivem, mas também a beleza, a desnudez deste lugar, não é? E eles fizeram daquela estrutura, eu diria que é mesmo uma estrutura para que o povo tibetano e mesmo os povos depois do futuro, que somos nós, não é? Que ficamos com essa herança, de certo modo, podíamos de repente ter a ocasião de entrar nesta prática além do espaço e do tempo e mesmo além dos factores culturais. E então, uma personagem dessa história do Tibete, que na visão mágica da prática tântrica, pode ser visto como mitológica, mas também pode ser visto como real. É muito próximo, de certo modo, do Jesus Cristo, que também podemos dizer que é histórico, mas ao mesmo tempo poderíamos dizer que é metafórico e também, ao fim e ao cabo, o que importa é o que é que você vive através desta história, o que é que esta história te inspira. E a Yeshe Tsogyal era, na história, não é? Na mitologia histórica, era uma princesa que era muito, muito bonita e que ficou alvo do desejo de muitos homens que queriam que o pai dela desse essa mulher em casamento, nesse Tibete do século VIII, não é? Que estou a dizer, e ela não queria casar, ela queria dedicar-se à vida espiritual e não queria ser uma mulher casada. Aliás, se tu vais ver a vida dela toda, nunca vai ter uma vida de mulher, entre aspas, normal, não é? Como muitas das mulheres de sabedoria são mulheres que não têm histórias que encaixam completamente com aquilo que a sociedade, em princípio, pede a estas mulheres, mas ao mesmo tempo não são mulheres revolucionárias no sentido que elas querem destruir ou mudar alguma coisa, é mais que elas têm realmente uma verdadeira devoção em relação a um caminho, que elas estão dedicadas àquele caminho, seja como for, não vão prescindir daquilo, percebes? E são características das mulheres da sabedoria que eu tenho estudado, porque eu apaixonei muito por isso. Mas a Yeshe Tsogyal tem uma coisa específica, o nome dela quer dizer, Yeshe é a sabedoria. Então, Yeshe, em tibetano, Shepa é o verbo de conhecer e Ye quer dizer conhecer a natureza básica. Então, Yeshe é o aspecto da sabedoria que é inata dentro dos seres e principalmente dos seres humanos. Ou seja, não é a sabedoria que vem através da experiência e dos estudos, é mais a sabedoria mesmo, na base mesmo da consciência. Quando a consciência fica completamente límpida e que a consciência não está perturbada por diferentes aspectos, não é? Da perturbação que nós podemos ter em relação à nossa consciência. Sim. Então, Yeshe é a base mesmo, e é uma sabedoria considerada como intrínseca aos seres humanos, em particular. E então, Tsogyal, quer dizer, Gyal é a rainha, e Tso é como um oceano ou um grande lago. Então, isso quer dizer que ela chama-se rainha do oceano da sabedoria. É o nome dela, tem um nome muito bonito. E ela, como não casou, ao fim e ao cabo, houve guerras entre vários príncipes para ter esta rapariga, e depois eles raptaram a rapariga, e depois até foi violento, e ela fugiu. Então, ao fim e ao cabo, diz que o rei mais importante do Tibete, para para acabar com estes conflitos entre os homens todos que queriam casar com ela, ele ficou com a rapariga no séquito das mulheres dele. Porque ele tinha várias, não é? E quer dizer, foi como o rei mais importante dos reis todos, ficou com ela. E então ela tornou-se nesta
nesta história, nesta versão da história, a rainha do Tibete, claro, dentro de um séquito de mulheres, não é? Mas ela, de qualquer forma, como estava muito, ela sempre motivada pela prática espiritual, quando o Guru Padmasambhava, que é conhecido também como Guru Rinpoche pelos budistas do budismo tibetano, e eu estou aqui a falar do Guru Rinpoche, considerado como Buda, como o próprio Buda, ou seja, é uma pessoa extremamente importante na cultura tibetana. E ele, quando chega ao Tibete, porque o rei pediu a Padmasambhava de vir ao Tibete, o Padmasambhava disse ao rei: olha, eu posso fazer muitas coisas, mas e tu queres me dar tudo, mas eu não preciso das tuas coisas todas que estás a me oferecer, porque eu, no estado em que eu estou, o mundo inteiro é uma riqueza, não preciso das tuas riquezas, mas agora o que eu preciso é que uma mulher esteja comigo a fazer este trabalho. E então o rei propôs que a Yeshe Tsogyal fosse a mulher que iria instaurar o budismo tibetano no Tibete, junto com Padmasambhava. E então toda a história da Yeshe Tsogyal está vinculada a esta relação que ela tem com este homem, que é, ao mesmo tempo, o mestre dela. E eles têm uma relação, ao mesmo tempo, afetiva, mas no âmbito de desenvolver, e conseguiram, porque sem a Yeshe Tsogyal não haveria budismo tibetano, simplesmente. Eles conseguiram realmente fazer como se eles fossem, eu diria, os pais, não é? De todo a sabedoria do budismo tibetano que nós ainda hoje em dia temos a sorte de usufruir dela. E a Yeshe Tsogyal, o que ela tem de particular é que ela é uma mulher que transforma tudo no caminho dela, todas as provas, todos os sofrimentos, e não são poucos, porque vocês dão-se conta, é uma mulher, ela é muito bonita, toda a gente cobiça o corpo dela, não é? Depois, na história dela, verdadeiramente inscrita, não é? Nos livros, nos textos tibetanos, com poesia e com relatos, ela, quando foi atacada e foi violada, conseguiu inserir toda esta experiência dentro da prática dela, e em vez de ficar traumatizado, ficar com ódio, ou ficar com uma trauma muito forte, ela fez daqueles homens, através da voz dela e do canto e da poesia, discípulos. Então isso é um símbolo muito forte, e para mim não é só com os homens, ela tem tido esta relação com tudo, porque também ela teve que atravessar momentos em que ela praticou sem comida, ou praticou sem ter roupa no frio, ou então, quando está a visualizar, a praticar durante dias e meses, tem visões horroríficas, e ela conseguiu sempre fazer com que o regozijo mesmo da consciência natural em relação à presença física, que é uma presença orgásmica. Aqui que eu estou a chegar, o que é que isso quer dizer, orgásmica? Quer dizer que toda esta prática não consiste em encontrar um homem para fazer amor, não é isso. Consiste em fazer com que a capacidade do corpo de ser um corpo de regozijo, de gozo, de regozijo, se associa com a natureza mesmo pacífica e tranquila e límpida da nossa consciência. Então, isto quer dizer que, em vez de ficar excitado pelo orgasmo, pelo contrário, o orgasmo vai levá-la a um estado de ausência total de excitação e mesmo eu diria, de dualidade. E aquele e eu estou em perigo e tenho medo, tudo isto desaparece, porque ela conseguiu realmente a realização da natureza da mente, que está completamente além do medo. Por isso, é completamente, como é que eu posso dizer isto? Indestrutível, porque mesmo a nossa consciência tem este aspecto de indestrutível. Então, eu achei que para mim, esta mulher era o modelo feminino, o meu modelo feminino, sempre foi ela, desde que eu sou muito novinha. Só que eu tinha muito medo disto, entende?
Eu tenho que falar, porque eu também tive uma vida muito difícil e não tenho eu não tenho tantas qualidades como a Yeshit Sogyal, naturalmente, ou pelo menos está-me a demorar mais tempo chegar a perceber isto, não é? Mas então eu tinha muito medo disto. Tinha medo desta capacidade que ela tinha de transcender todos os obstáculos, porque eu achava que eu não era capaz. Mas ao mesmo tempo, nunca desisti, porque sou muito teimosa. Então, o que se passou na minha vida, resumindo, é que eu sempre que segui com este caminho, e a minha dança, todas as coisas que eu fiz na dança, pessoalmente, que seja a criar espetáculos, a criar workshops, tudo o que eu fiz, está vinculado a esta história, embora era o meu segredo, não é? Eu não dizia isto, a não ser alguma pessoa ou outra sabia, mais íntima, mas eu, em geral, não falava nisso. E então, chega um momento em que eu, depois de muitos problemas de saúde, tive que desistir, não é? De certo modo, de fazer profissão, não é? De fazer dinheiro, estas coisas, não é? Mas tive a sensação, isto foi há mais ou menos, não sei, 10 anos, não sei exatamente, teria que calcular. Deve ser mais que 10 anos, não, deve ser um pouco mais. Sim, deve ser... Sim, a partir do momento em que eu cheguei no caminho mesmo das dakinis, depois da minha dança da paciência. Quando fiz a dança da paciência, entrei direto em contato com a ideia da dakini Vajrayogini. E então, a partir daquele momento, que é 2004, 2005, então aí pensei, não é pensar, é como senti, eu tenho que fazer uma obra sobre Yeshit Sogyal. Uau. Você está a perceber? E esta obra começou pelo o meu caminho com o Raji, com Michel Raji. E, de certo modo, eu posso dizer que, para mim, a mitologia do nosso relacionamento é um pouco como inspirado pelo casal do Padmasambhava e de Yeshut Sogyal. Porque eu tenho uma devoção e uma certa visão do Michel Raji que corresponde. Ao mesmo tempo, nós somos pessoas normais, com os problemas normais, e ao mesmo tempo eu tenho, em relação a ele, devoção e também admiração, e eu considero como mestre. E eu acho que, de certo modo, embora ele não diz isto, eu também não digo isto porque ele ficaria incomodado, não é? Mas ele tem também esta atitude para comigo de forma subtil. E então, quando eu dancei com ele, eu tenho que contar isto porque isto é mesmo o coração do livro, não é? Depois vamos falar mesmo da encenação do livro e porque que o livro precisa de uma encenação, não é? Precisa de um Netflix, não é? Ele tem que ser veiculado por algo, não é? Um storytelling, qualquer coisa. E então... Isso é interessante. Sim, claro, é normal. Ou você vai falar seriamente das coisas ou você tem que transpor as coisas numa ficção, e eu acho que a ficção é mais potente. Porque acho que hoje em dia as pessoas querem todos dar conselhos, mas ao fim e ao cabo não se consegue dar conselhos, nem se consegue seguir conselhos. A única coisa que uma pessoa pode fazer é viver. Não tem receitas de cozinha para viver. Agora, claro, de vez em quando pode receber transmissão de coisas que ajudam a viver, mas de qualquer forma eu resolvi que o meu caminho era mais criar histórias do que dar conselhos, porque dei conselhos durante 20 anos às minhas alunas e dei-me conta que não vale a pena, porque de qualquer forma nunca ouvem o que a gente diz. E fazem sempre... Eles perguntam, achas que eu deveria fazer isto ou aquilo? E eu era nova, dizia, faço aquilo. Eu fazia ao contrário, então, por que me pergunta? Então, o tempo é ouro. É verdade, é verdade. E depois até acabei por me atrever a dizer coisas que não tinha sido chamado para dizer, depois ficavam chateados comigo. Então eu dei-me conta que ao pouco eu próprio não sinto que eu tenha a capacidade de dizer às pessoas conselhos, mas sim tenho inspiração por testemunhar coisas. E às vezes tenho uma intuição potente, embora não sei de onde é que vem, não vem de mim, não é? Estás a perceber? Vem às vezes por acaso, sei lá como. É como a dança. Então, o Michel Raji, depois de dançar vários anos ao pé dele, este nosso duo, o Samaya,
Sameia tem relação com Yeshit Tzogyal, porque Yeshit Tzogyal, nos livros da história dela, sempre acaba cada capítulo por Samaya, já. E por isso que o nosso duo se chama Samaya. Ele disse um dia, olha, isto é tudo muito bonito, mas agora acho que tu deverias dançar o nosso duo sozinha. E olha para ele, porque ele às vezes sai-se com este tipo de coisas. Diz, porra, o que é que ele quer dizer com isto? Tá, olha, sim, tá bem, vou dançar um duo sozinha. Um duo sozinha. Tá bem, por que não é? Então, entrei numa etapa da minha vida em que tudo aquilo que eu passei, eu sabia que eu estava a dançar o nosso duo sozinha. E isto acabou no livro, porque o livro, para mim, é como um pouco a conclusão desta etapa da minha vida, que deve durar mais ou menos uns 20 anos. Não é? E então é também uma homenagem a Yeshit Tzogyal e, ao mesmo tempo, é uma proposta às mulheres, não de seguir o caminho de Yeshit Tzogyal se não estão apaixonadas por ela, mas mais bem de se interessar pelo exemplo de algumas mulheres cuja força, cujo poder e cuja indestrutibilidade não é baseado numa queixa, não é baseado numa sensação de fraqueza, nem sequer está baseado num tipo de rancor, porque é muito complicado apaciguar o mundo humano se as mulheres e os homens não criam harmonia entre eles, tanto com o duo dentro de ti próprio, ou seja, dançares o teu duo, tu própria, como realmente em relação ao duo do outro, porque você, quando encontra uma pessoa, é sempre um pai e uma mãe que está lá dentro daquela pessoa, sempre há o yin e yang, o pai e a mãe, não é? E então, sempre quando há duas pessoas juntas, sempre tem quatro. Estás a perceber? Verdade. E cada um tem que dançar o duo dele, sozinho, sozinha. Pouco importa se é mulher ou homem, acaba por ser muito, não é igual, mas muito semelhante. Não é igual, porque o corpo é muito importante. Se ter um corpo, ter outro corpo, vai condicionar a nossa maneira de manifestar, não é? A nossa compreensão da vida. Mas no âmago da nossa consciência, claro, obviamente não há sexo. Uhum. É além disso, né? Transcende ao contato físico em si, então. Não sei, eu acho que mesmo ao ponto de vista dos sonhos, eu pessoalmente, eu sonho, já sonhei de mim mesmo sendo coisas diferentes, não sou sempre aquela pessoa. Eu, quando sonho para ser homem, para ser animal, não sou sempre aquela pessoa, não é? E então eu acho que deve ser igual para muitas pessoas, dão-se conta que a nossa consciência tem a capacidade de ficar vinculada a todos os tipos de pessoas e de animais e de manifestação da vida. Isso é muito importante, porque isto é o que faz de nós seres humanos, esta capacidade de termos a sensação que tudo o que existe dentro de nós próprios. Claro que para uma mulher é potencialmente mais fácil pelo facto que ela organicamente tem capacidade de ter filhos, não é? Isto quer dizer que tem uma psicologia apropriada para ter a sensação que pode ter outra pessoa dentro dela. Mas é mais uma qualidade física do que propriamente a consciência. E então eu também tenho que te dizer uma coisa que as pessoas não sabem, mas no budismo tântrico tibetano, tanto a mulher pode se ver como o homem pode se ver como mulher, sem mudar nada no seu aspecto ordinário da vida cotidiana, sem que ninguém saiba. Sim. E o homem não é porque se visualiza como sendo uma mulher, mas eu estou a falar concretamente, ele pode se visualizar com peito e tudo, não é? Com vagina, tudo. Mas o homem não é por isso que ele vai ser menos homem na vida normal, porque há coisas que não é preciso dizer a toda a gente, não é? Verdade. Estou aprendendo isso. É porque muitas vezes as coisas que são os tesouros, as coisas, o sagrado é secreto, não é? Então, mesmo eu já vi que há coisas que eu estou a contar agora que não teria contado na altura, estou a contar agora porque já passou muito tempo, eu já posso contar agora.
percebes? Porque agora já não preciso de proteger aquela coisa em particular, não é? Mas naquela época não teria dito, porque você quando tem, não sei, um ovo ou um bebê ou mesmo uma pessoa que você tem que cuidar e que é mais frágil, tem que proteger, não é? E também é igual na nossa vida. E então nós podemos muito bem ter uma relação com todas as formas de vida, uma relação profunda, não é? Saber que nós somos pássaros, somos formigas, somos gatos, somos cães, somos uma pessoa fantástica, somos uma pessoa horrível. Nós temos vínculo com tudo isso. Nós somos mulheres, somos homens, mas na nossa vida, em relação aos outros, não precisamos de expor tudo isso, nem de convencer os outros disso. Então, eu te disse tudo isto porque o contexto em que se passa aquilo que tu disseste, por exemplo, ao princípio, que vão à televisão fazer estas coisas, é muito difícil saber se isto foi ensinado ou não. Percebes? O homem maltratou a mulher, foi batido fora, pode ter sido ensinado. Percebes? E é preciso ter muito cuidado, porque todas estas coisas podem fazer com que ficamos cada vez mais levados por uma onda de fúria, de cólera, de rancor, eu diria de raiva, como os enraivecidos do meu livro. Ficar enraivecido. Vamos falar deles. É preciso termos cuidado com a nossa magia, porque a nossa magia é preciosa se ela for ao serviço do bem de todos os seres. O bem de todos os seres é que fazer com que os seres sofram menos, não é fazer com que os seres sofram mais. É muito simples, não é complicado. A definição disto é muito simples. Sim. Assim, a definição, né? Quando a gente vem para a parte prática, que o negócio pega. Normal. Isso é por isso que é um caminho. É normal. Sim. Isso é normal. Sim. Porque nós estamos numa aventura, não é? É como, sei lá, você quando vai esculpir, não é? Eu estou a dizer isto, não sou escultor, mas o meu pai era escultor. Você quando está a esculpir tem uma pedra, ou sei lá, por exemplo, se for uma pedra, mas é trabalhando a madeira ou a pedra, ou que ela vai acabar por dar uma forma, não é? E você também é como essa escultura, você vai ser um pouco... não é? Vai apanhando o focinho e vai um pouco lixar, não é? E você logo, pouco a pouco, vai dar aquela forma da experiência da vossa vida. Para o bem de todos os seres, é uma oferenda. A vida é uma oferenda, não é outra coisa. Não. Como ser humano, não tem hipótese de ser outra coisa se você quer ser uma pessoa feliz. Verdade. Inclusive, no livro, né, que vai mostrando ali a evolução delas, né, eu acho isso interessante porque elas vão trazendo esse trabalho do que trava essa evolução de uma delas, né, que eu achei bem interessante, até a forma dela trabalhar com aquilo, dela achar na arte, né, não uma fuga, mas uma saída para o caminho, para ela aceitar o caminho dela. Né, que ela coloca coisas na cabeça dela pela vivência que ela teve, pelos traumas, né, que ela vivenciou, e ela termina generalizando todo aquele processo, né, que envolve outras pessoas, né? Tipo, sim, é porque a Tria. Porque a Tria é uma personagem que apareceu no ato de escrever como indispensável. Eu não tinha previsto a Tria. Nunca pensei na Tria. Eu sempre pensei na Ariabi, porque a Ariabi corresponde a uma visão que eu tive quando era novinha da Tara. A Ariabi tive realmente essa visão da Tara. E depois, muito, muito mais tarde, soube pelo livro da Tsultrimalione, que é uma mestre que eu também tenho seguido, tenho também encontrado com ela. É a Tsultrimalione. É uma mestra americana que está no Colorado. É muito famoso. Foi ela que criou este trabalho que se chama Alimentar os Demônios. Não sei se você ouviu falar. E ela também teve a visão da Tara, da Machik Ladron, que é uma outra mulher tibetana, com a mesma forma que a visão que eu tive da Tara.
Então, a Ariabi é esta pessoa que nós vimos, tanto a Lyonne como eu também vi. E sempre tive na minha mente uma mulher de 80 ou 90 anos, toda nua, bastante alta, muito magrinha e sem roupa nenhuma, sem bijuteria, sem nada, mas com o cabelo branco muito grande. E ela é uma mulher muito vivaz, muito dinâmica. Não é assim calma e sensual, é muito assim. Ela chega para mudar, né? Ela chega para mudar ali o rumo das coisas. Tipo, Então, a sabedoria dela. A Ariabi, no livro, é uma mulher Buda, já tem 84 anos no livro, e ela é como a Buda mulher, não é? Mas é uma Buda mulher que sobe as árvores, que é muito dinâmica, dança, é muito mais física do ponto de vista da ação, é mais bailarina do que o Buda histórico, homem que nós temos agora, hoje em dia, que nós imaginamos bastante mais ou caminhando ou sentado, não é? A Ariabi é muito mais como uma Dakini, ela sobe as árvores, desaparece. Ela é a própria natureza em si. Ela é maluquinha também. Ela às vezes ensina pelo lado mais, que se chama da mão esquerda, um pouco mais pelo lado de chocar, de criar um choque, não é? Ela vai criar um choque na Tria, na Safi não, porque a Safi é mais nova e não precisa de choque. Mas a Tria precisa. E então ela vai, às vezes, mexer com a Tria de forma que a Tria sai da sua neurose. Mas a Tria apareceu-me porque ela, de repente, deu uma... Primeiro, eu queria que a Tria fosse uma pessoa muito diferente de mim, porque eu achava que tinha que ser uma pessoa que tinha vivido coisas que eu pessoalmente não vivi. Então, ela foi dentista antes das guerras, não é? Dos problemas na Terra. E ela, quando era dentista, viveu uma série de coisas que eu fui buscar ao pé de uma mulher que existe realmente, que é uma amiga minha que é dentista, e que fui entrevistar durante todo um dia, porque eu achava que a Tria tinha que vir de um mundo muito mais arrumado do que eu, porque eu tenho uma vida mais parecida com a vida da Ariabi. Sou bailarina e sempre fui. E então, quando a Tria aparece e ela ficou tão guerreira para salvar a filha dela, que, de certo modo, não encontrou nada mais do que o desespero, um desespero profundo, não é? Mas dentro da capacidade que ela teve de matar, encontrou paz naquela momento em que ela mata uma pessoa, fica tão concentrada como um guerreiro, que naquele momento não tem perturbação. Uhum. Então a Tria, quando chega a um sítio paradisíaco, para ela é horrível. E eu achei aquilo muito parecido com as pessoas hoje em dia, não suportam quando as coisas estão bem e que estão aborrecidos. Porque eles não suportam ficar quietinhos. Precisam sempre querem adversidade, querem problemas, querem... E é bonito, mas ao mesmo tempo é uma aliada. Uma pessoa fica presa naquela coisa, não é? De remoer todas as dificuldades, e isto faz com que a pessoa vai atrair mais dificuldades e vai ficar sempre entretida. E a Tria está naquele estado no livro, porque ela está no sítio onde já não há nenhum problema mais, e que ela tem que lidar com o facto que ela própria está sempre a criar problemas, ou está sempre como a ver fantasmas. Ela está a ser completamente como é que se diz, uma casa que tem fantasmas em português? Fantasmagórica. Quando a casa tem fantasmas, tem sombra, assombrada. Ela é assombrada pelas pessoas que matou também. Percebes? Sim. Então ela dá-se conta que por mais que matou, por mais que se vingou, por mais que fez tudo isso, ao fim e ao cabo, eles ficam com ela. Não está em paz. E ela, para conseguir
não é que ela quer estar em paz, o que ela quer é também ser guerreira nisto. Ela também vai ser guerreira em relação ao problema psicológico dela, porque ela tem fibra de guerreira, percebes? Qualquer pessoa tem que utilizar a fibra que tem. Ela tem aquela fibra. Conta. E então ela vai realmente entrar numa espécie de vou e venho no romance, em que ela gosta, não gosta, quer, não quer, ama, odeia, está sempre naquela coisa. E isto permite ao leitor ou à leitora de se identificar, porque a Tria é muito mais normal do que as duas outras. As duas outras estão completamente noutra. Estão numa espécie de extase. Exatamente. Porque a jovem... Tem momentos no livro... Diga. Não, falando assim que tem momentos no livro, mas eu quero que você volte a falar dessa questão. Que você se identifica, dependendo do ponto que você está ali lendo, você identifica com uma, daqui a pouco você se identifica com a outra, depois você se identifica com uma, mas sempre tem um que você fala assim, cara, você se apega à personagem, né? Então, sim, claro. É ele. Então, tinha momentos que, vou falar aqui da minha experiência, eu li o livro, recomendo, depois a gente vai falar aqui da venda, onde você pode comprar. Que tem momentos que eu via a Safy, né? Cara, ela é nova, mas ela já compreendeu o caminho, o que aconteceu de fato. A outra está um pouco perdida pelas lembranças e traumas que ela vem trazendo e não consegue dançar no caos, né? E vem a área B, que ela traz como se ela fosse a consciência. Eu vi ela um pouco como se fosse a consciência em trabalho em conjunto com essas duas. Eu cheguei muito à área B como se fosse algo espiritual, assim, e identifiquei muito a área B também em você. Assim, das experiências que eu conheço, assim, do seu trabalho, algumas coisas que estavam ali, nossa, ela está falando dela. Ela está trazendo ela ali. A área B é um pouco como, ao mesmo tempo, ela própria, e ao mesmo tempo é a ilha toda. Porque ela alimenta ela é a própria natureza em si, né? Ela alimenta os seres da ilha pela prática, e então as pessoas não precisam de comer nem de beber graças a isso. E então também há uma coisa no livro que é muito importante, que são os animais. Sim. Os animais são muito importantes. Embora não há muitas coisas sobre os animais, eles estão sempre presentes. E eles, se você está a ler o livro e está a entrar naquele mundo, aquele mundo está sempre cheio de animais, não é? Agora, o que é muito importante de entender é que elas, as três, mostram como nós vivemos no mesmo espaço-tempo, aparentemente, mas nós temos percepções tão diferentes que nós não vivemos a mesma coisa. E você vai ver que até a Safi, que é a filha da Tria, vive a história do estupro, se diz? No Brasil, estupro. Ela vive a história do estupro do que foi vítima e da gravidez dela de uma forma completamente diferente da mãe, porque a mãe viveu uma coisa e a filha viveu outra coisa. E a filha, como ela percebeu, a filha é como se fosse uma reencarnação da Ixi de Sogyal, de certo modo. É que ela não fala, não é que ela não fala porque está traumatizada, ela não fala porque ela acha que não vale a pena. E vai voltar a cantar em vez de falar. Então, ela vai começar por cantar primeiro. E depois, o livro é importante entender que o livro vai te deixar metade do tempo, metade do livro, são mais ou menos 240 páginas, durante 100 páginas elas não falam entre elas. Ela demora bastante para terem essa comunicação auditiva, assim, né? Demora muito tempo. E porque primeiro porque a Ariabi não força nada, depois porque a Safi não fala, e depois porque a Tria está completamente flipada. Está paranoica. Está no looping, né? Está paranoica. Está na paranoia. Está sempre a vigiar e a ver, e ela, de certo modo, resiste ao desejo que ela tem de matar a velha. Porque tira ela do conforto, né? Porque ela, no fundo, ela tem um sentido sagrado, apesar de tudo.
O sentido Então sagrado. não vai Sim. matar, mas ela tem que se esforçar, porque ela queria matá-la. Sim. Ela estava vindo com aquela prazer, né? Ela fala assim que ela já nem sentia mais essa culpa assim de estar. Ela mesmo se justifica das ações dela, né? De tipo, é pela minha proteção e pela proteção da minha filha, da família e tal. E aí ela vê na área bi, assim, a forma que eu enxerguei, tá? Assim, tipo, a minha percepção, assim, é que o jeito da área bi incomoda muito a ela, que faz ela enxergar que o que ela está trazendo não vai ajudar em nada no que ela está vivendo hoje. E de ter que sair dessa zona de conforto, né, de estar tanto que ela vem na paranoia, fica naquele loop de sempre estar lembrando do passado e vivendo coisas novas e estando ali com a filha dela, né? Então eu vejo assim que ela enxerga meio que a área bi, a forma, né? É a minha forma, que ela não quer sair daquilo que ela está vivendo. Na verdade, eu acho que ela não quer lidar com o desconhecido, ela não quer lidar de fato com o acontecimento do agora. Ela está presa no passado. Claro, Né? claro. E a área B faz ela enxergar que, tipo, já foi. Você vem para cá, é agora que você tem que enxergar esse novo acontecimento aqui. E eu acho que esse tirar da zona de conforto dela que faz ela ficar. E dá para ter isso ainda, né? É que a Ariabi sabe intuitivamente o que é preciso fazer, porque ela não pensa. E então, é por isso que ela é completamente desconcertante. E para a Tria, só uma pessoa desconcertante pode fazer alguma coisa. E depois ela tem poderes sobrenaturais. Então, claro que a Tria fica completamente subjugado, porque ela vê que aquela mulher está num sítio e ao mesmo tempo está noutro. Não é normal, não é? E então ela vai a ganhar respeito. Vai ganhar respeito. Mas a Ariabi, em vez de dizer coisas bonitas e moralistas e ser boazinha, vai lá tirar pedras, vai fazer desafio, vai fazer com que a Tria desperta aquela instinto de caçador. De caçador mesmo. É. E vai ser assim que ela vai conseguir vincular-se, criar uma relação com ela. Daquele modo, não é? E é muito inteligente, mas é preciso entender que a sabedoria espontânea e natural não é pensada. Ela acontece porque a pessoa não tem uma agenda, não quer não quer aproveitar-se de nada, não está naquele tipo de mentalidade. E então, quando a pessoa não tem aquela mentalidade de tirar algum tipo de proveito da outra ou do outro, e que de facto está também, vamos dizer, com uma certa capacidade de desnudez da consciência, então vai naturalmente tomar atitudes que são atitudes úteis para o outro. Mas não vai fazer isto de propósito, não vai estar assim, vou fazer isto porque ela não sei o quê. Não. Mas o interessante é isso, porque às vezes a gente vê, né, na leitura ali, a Área B como alguém divino, assim, espiritual, pela ligação mesmo que ela tem na questão da natureza, dos elementos. Gente, leiam, eu acho que seria bem interessante, principalmente mulheres, que eu acho que vocês vão se identificar com essas três personagens em algum momento do livro, ou vai se identificar com elas no livro inteiro, assim, de você meio que se perder até que você é. E tem várias coisas importantes. Primeiro é que naquele livro há várias coisas que eu não sabia, que hoje em dia já sei, porque hoje em dia já recebi aqueles ensinamentos, mas naquela altura não sabia, e que são realmente parte da prática do tantrismo do Vajrayana tibetano, mas que lá naquela época eu próprio fiz isso sem saber. Que foi imaginar, é uma coisa que eu próprio fiz pessoalmente, imaginar que tenho um corpo de homem. E então a Ariabi vai contar, não é? Que ela, no passado, concentrou-se para imaginar que tinha um corpo de homem, ou seja, que tinha um pênis, que não tinha peito, estas coisas. E no momento em que, de repente, no momento em que não pensa nisso, sente-se com um corpo de homem, de repente dá-se conta do que é que poderia ser. É só um cheirinho, não é? Do que poderia ser ter um corpo de homem, e isto dá-lhe completamente a volta sobre os seus preconceitos em relação a mulheres e homens. Ela começa a perceber que todos os preconceitos que ela tinha estavam todos errados. E isso é um ponto muito importante do livro.
porque também na prática do Tantra Vajrayana tibetano também é proposta aos homens fazer isto. Os homens também, de tomar um corpo feminino. Mas não é moralista. E não é, sim, como eu disse, é uma coisa que faz parte simplesmente de um trabalho de sonho, de visualização. Mas quando você sente que se você tem um corpo de pássaro, vê o mundo de uma forma diferente. Se você tem o corpo de uma pedra, vai entender o mundo de uma forma diferente, porque uma pedra não se mexe e fica muito tempo, até que a própria pedra muda. Não é? É também uma forma de vida, mas uma vida muito lenta. Mas se você se imagina como sendo uma formiga, é também muito diferente, não é? Mas você, quando se imagina tendo o sexo oposto ao sexo do corpo que você recebeu, você pode entender que todos os preconceitos estavam errados. E depois, mais profundamente, se você também imagina que você está dentro do corpo do inimigo, de uma pessoa que você odeia, você pode também se dar conta que daquela perspectiva, dentro daquele corpo, toda a visão da situação é completamente diferente e pode prescindir dos preconceitos. São maneiras mágicas de ultrapassar a dualidade e ultrapassar os conflitos, sem ser moralista, porque a moral nunca vai dar cabo dos conflitos, pelo contrário. A moral é uma violência, uma agressão, porque nós queríamos ser bonzinhos, mas no fundo não somos bonzinhos. Estamos a tentar pretender que somos bonzinhos. Então, estamos no caminho. Até podemos pretender que somos bonzinhos porque até fica bem na Instagram, assim, mas no fundo temos celos, temos isto, não é? E temos aquelas merdas claro. Toda a gente tem. Toda a gente tem, exatamente. E então não se trata de aprovar isto, nem de desaprovar isto. É isso que eu estou a tentar mostrar com este livro. Porque quando nós entramos naquela coisa que você tem que pensar assim, ou então isto é bom, isto é mau, é um problema, porque que o dualismo seja branco e preto e branco, acaba por ser sempre a mesma coisa. Você, para ultrapassar este aspecto, precisa de entrar naquela camada da consciência que já não está, como eu diria, apegada a uma versão egocêntrica das situações. Mas isto quer dizer, ao mesmo tempo, construir, apesar de tudo, uma sanidade mental, porque senão fica maluquinho. Por acaso, até eu vou aconselhar ver aquele filme que ganhou os Oscars, porque aquele filme trata disso. O Everything Everywhere in the Same in One. Trata desta coisa de como é que você pode alargar tanto a vivência da consciência, mas ao mesmo tempo ficar numa certa simplicidade de ser simplesmente estruturado. Estás a perceber? Não ficar completamente maluquinho. Embora dentro de você está maluquinho, porque você percebe que você pode sentir todas as formas de vida. Pode se vincular a todo tipo de defeitos e de qualidades de todos os seres humanos do passado, do presente e do futuro. Mas você tem que construir ao mesmo tempo um corpo saudável, uma presença saudável, porque esta dicotomia, não é? Entre a descoberta da riqueza espiritual e ao mesmo tempo a vida cotidiana tem que ser tratada pela presença direta das coisas simples, tais como são. Beber um té, fazer pão, coisas simples, não é? Fazer cocô, dizer olá, dizer bom dia. Está a perceber? E então é dentro do vosso segredo que se passa todo aquele leque infinito de possibilidades, mas você tem que cultivar a simplicidade para não ficar completamente esquizofrénico. Então, por isso que eu recomendo este filme, porque este filme trata muito bem deste assunto. Interessante. E ganhou os Oscars agora há pouco tempo e então é um filme muito bem feito. Entendi. É atual, né? E a qualidade também, né? Tem a ver indiretamente com o meu livro. Oh. É uma forma diferente. Eu vou assistir o filme, então. É uma forma diferente de tratar de um tema. Né?
Sim, sim, sim. O meu Não, gato, então eu vou procurar ver o meu gato está a gostar da filme. conversa. Vamos apresentar o gato aos nossos amigos. Onde é que está? Cadê ele? Oh, e tá aí, ó, amassando pãozinho. Ela agora está a dormir, não vale a pena. Não vamos incomodar o rei. Não, deixa quietinho aí. Oi, Ilma, e também a questão que eu vi que você comentou, que você tirou um pouco da inspiração aqui no Brasil também, desse livro, e aí eu vejo que você comentou sobre a questão do ateliê, nesse período aí? Sim, é que quando tive isto muito dentro de mim, e depois quando comecei a realmente redigir um texto, o primeiro texto, eu estava no ateliê Yabium da Tiffany, e a Tiffany tinha-me oferecido muito generosamente a possibilidade de ficar lá várias semanas para ficar mais sossegada. E então, durante aquele tempo, tive a intuição que o livro não poderia se passar no sítio onde eu pensava que ia se passar, porque eu pensava que a Ilha da Sibila ia ser uma montanha do Algarve, Alentejo Algarve, ou seja, o Alto Algarve, no sul de Portugal. Mas porque eu, quando vivi no sul de Portugal, várias vezes sonhava que a montanha onde eu vivia tinha ficado uma ilha durante o meu sono. Então, por isso que transferi para lá. Mas depois, enquanto escrevia, vinha-me sempre a intuição, não pode ser lá, tem que ser a Serra da Estrela. E então, como eu estava no Brasil, naquele sítio que foi fundado pela Maia Manuela, que é a mamã da Tiffany Gatso, a Tiffany disse, olha, a minha mãe sempre disse que o mestre dela, espiritual, que ela encontra dentro da prática dela, lhe falou da Serra da Estrela sempre. Então eu disse, olha, vamos encontrar, falar disto, porque isto é estranho, porque eu não tenho nada a ver com a Serra da Estrela, não sei porquê. E então ela disse-me, se a Serra da Estrela é um lugar muito importante, e o que é engraçado é que eu depois, quando voltei à Europa, bastante pouco tempo depois, acabei por viver na Serra da Estrela, embora não fiz de propósito. Foi completamente inesperado. O livro foi como uma espécie de magnete que me magnetizou por aqui, não é? Uhum. Embora eu não tinha previsto para nada viver na Serra da Estrela. Interessante. Mas foi no Brasil que me veio, foi no Brasil também que me veio a frase, a metodologia das Dakinis jamais será destruída. Só que eu ouvi a frase em francês. Sim. A metodologia de Dakini ne sera jamais détruite. Isto foi na Bahia. Eu estava na Bahia, na casa da minha amiga Márcia, no Salvador, e eu sonhei esta frase, ouvi alguém me dizer esta frase no dia em que me fui embora de lá. A metodologia das Dakinis nunca será destruída. Que é uma frase muito estranha, porque uma Dakini não tem metodologia. É por isso que é um Kwan. Este Kwan está no livro também. No livro tem esta frase, porque isto ao mesmo tempo quer dizer que existe uma metodologia, mas apesar de tudo, as Dakinis provocam em você uma forma de método. Uhum. Mas não é uma coisa que você pode dizer 1, 2, 3, 4, não é? Sim. Sim. Você tem que estar disposto, tem que estar disponível para a experiência apanhar, em si. porque a Dakini ela pode vir com coisas muito agradáveis e pode vir com coisas desagradáveis, é igual. Mas ela, quando vem, é direto, é uma experiência direta. E naquela experiência direta, ela mete-te num estado em que vais seguir uma metodologia que tem a ver com o teu despertar espiritual. E é preciso seguir, porque se não seguires, perdes o vínculo, perdes a proteção do vínculo. Uhum. E isto o Samaya é respeitar este vínculo. Sim. Interessante. E elas são as Dakinis, né? Elas, as 3. As Dakinis de sabedoria. Certo. E a gente vê também que tem imagens, né, no livro. Foi você quem fez? As imagens são feitas por um senhor que se chama Pierre Delvancourt, que é um senhor que sempre foi ilustrador.
é um ilustrador incrível. E eu, quando lhe pedi, ele já não trabalhava, havia vários anos, porque tem estado doente e tem 75 anos, o mesmo, agora deve ter mais, deve aproximar os 80. E ele fez tudo com lápis. E ela apaixonou-se pela história e não parava de fazer desenhos, então fazia desenhos, mais desenhos, mais... E depois ele dizia-me, mas é que eu não quero parar, porque eu quero ficar na ilha. Ele gostava de... Ali foi a redoma dele. Uhum. Então, ele fez muitos desenhos que eu nem sequer pedi. Não, que eu gostei, achei muito autêntico também. Assim, são muito bonitos, diferentes. são muito profundos. São muito bonitos, exato. Eles têm e aí uma você história. lê, e aí você vê a imagem ali, você quer ficar ali preso mesmo na ilha. Eu até chorei a primeira vez que ele enviou-me um desenho, eu chorei até, porque fiquei mesmo muito impactada pela presença dela naqueles desenhos, sim. Sim, sim. São diferentes, autênticos, são bonitos, assim. E depois que você lê, você olha ali, você meio que encaixa, né? A leitura, o visual, achei bem interessante também. E depois, se você um dia vai à Serra da Estrela, é incrível, porque lá em cima, o sítio de que fala o livro existe, é que eu não conhecia, mas ele existe. Sim, sim. E outra coisa que é engraçada, assim, já que foi lançado agora, né, em português, antes, acho que tem uns 2 anos, você já havia relatado que tinha feito esse livro, né, e a gente tinha acabado de entrar na pandemia, não foi? Que eu acho que até comentei com você, foi quando o livro estava acabado de ser escrito, mas que precisava de correções, foi no verão de 2019. Aí. E as correções acabaram no outono de 2019 e a histeria toda começou em janeiro de 2020. A histeria, eu chamo isto de histeria. E foi engraçado porque eu agora, quando leio o livro outra vez, penso, hombre, não sei o que deu, mas até parece que, não é? Parece que foi profético, mas eu não sabia. Não, o que eu sabia é que eu sigo muito a astrologia, então, astrologicamente, eu sabia que pelo menos a mim iam acontecer coisas, que ia ser uma mudança radical na minha vida. Isso eu sabia pela mapa astral, não é? Mas também era óbvio que para o mundo inteiro ia-se passar coisas, porque isso nota-se nos mapas astrais. Sim, eu estou ali acompanhando um pouco também um sistêmico aí, um programa no YouTube que ele vai mostrando as questões, questões políticas com astrologia. Eu estou achando bem interessante, assim, tipo, é amplo, né, do que você pode estudar dali, né, da numerologia, sim, da astrologia. E depois também o Raji trabalha com astrologia na dança, porque eu digo uma coisa no livro que eu acho importante, é que tudo que você não entende tem que dançar, porque você quando dança as coisas, você entra mesmo dentro das coisas, todo o inteiro. E então é uma maneira extremamente importante de desenvolver, eu diria mesmo, um caminho espiritual da sabedoria, e pode ser, não precisa de pessoas olhar para você, pode também olhar para você, depende, não é? Do momento, depende do carácter, depois depende das circunstâncias, mas dançar as coisas é muito importante. E então dançar também a astrologia permite começar a desenvolver a intuição, que nós somos sensíveis às influências planetárias e que aos seres humanos acontecem muitas coisas que vêm do mais profundo do nosso vínculo da consciência e que não são aquelas coisas na superfície. Percebe, como o mar, você tem no mar, tem o vento no mar, as coisas do mar, mas você lá no fundo, é de onde vêm realmente as coisas que se passam. E às vezes as coisas que se passam são irremediáveis, é impossível evitar aquilo, porque aquilo tem a ver com o resultado de o que todos nós temos feito juntos. O que nós podemos, sim, trabalhar é como que nós vivemos aqueles eventos.
Isso sim que nós podemos desenvolver a percepção, a resiliência e, sobretudo, a capacidade de sempre termos coração dentro daquilo que se passa. Porque se nós guardarmos o coração, nós temos a capacidade de viver tudo de forma, eu diria, muito generosa. Mas às vezes é preciso tempo, porque às vezes também você pode sentir-se mal e é normal que acontece e precisa de se dar tempo de, não é, de lamber as feridas, aquela, não é? Sim, importantíssimo momento. Importantíssimo momento. E você poderia, para a gente encerrar, já temos 1 hora, viu? Tá bom, tá ótimo, tá muito bem. Tá ótimo. Você poderia recitar ou a gente pode encerrar? O que é que você... Você quer que eu leia uma coisa no livro? Da forma que você... gente, inclusive, antes de terminar, a Ilma também fez uns vídeos no YouTube. Cantar, mas hoje não posso cantar porque eu estive doente e faz-me tossir. Então, ainda tenho tosse. Não, então fique tranquila, fique tranquila. Não posso mas cantar aí você hoje. Pode acompanhar lá que ela faz, que ela tem lá os vídeos. Sim, eu depois vou voltar a fazer isto. De qualquer forma, você pode pegar no livro e você pode escolher uma poesia ao caso e cantar. E quando você canta, não se preocupa que está bem ou está mal, até pode pegar no tambor, porque você mais vai fazer isto, e pode fazer isto também com outras poesias, como poesias de pessoas como Rumi, ou poesias como estas aqui, como Milarepa e grandes mestres, porque isto é muito saudável e é uma coisa que também poderiam fazer juntos. Em vez de estar juntos sempre a remoer as opiniões, é porque isto, é porque aquilo, porque isto, às vezes, hoje em dia, as pessoas às vezes ficam um pouco clube, não é? Mas se você começa a pegar em poesias de pessoas que têm poesias incríveis e que vai cantar a poesia, depois o outro vai também cantar, depois o outro vai escrever um poema. Isto é muito interessante, porque você aí pode realmente criar um ambiente em que todos juntos você está a criar qualquer coisa que é incrivelmente profunda, embora não pertença a alguém, percebe? Graças à poesia, graças ao canto, graças ao ritmo e também à dança. E isso, este livro foi feito também para isto. O livro dá para cantar, mas eu não vou cantar porque não quero tossir hoje. Então vou ver. Então vou-te ler só uma coisinha em português, com o meu sotaque. Venha! A velha Sibila olha para ela com ternura. Esta expressão, no pergaminho do seu rosto luminoso, resume todo o amor do mundo. Safi sente-se profundamente tocada. Levanta-se de repente, de braços abertos para cantar. Batendo o ritmo com os pés, as suas mãos formam uma bola de dedos finos entrelaçados. Esta manhã, avistei sob as minhas pálpebras um riacho de pássaros azuis. No fôlego do beato dança a vida e nunca seca. Ser enamorada. Respira o sopro da vida que não se esgota. Ser enamorada. Trespassa no teu coração o regozijo das lágrimas, o regozijo sem as armas, para a felicidade de todos. Vivem todos na tua alma. Gratidão. Isto é uma mistura de um poema do Michel Ragi com alguma coisa que eu meti lá dentro. E que ficaram maravilhosas. Muita gratidão, gente, novamente. Vou até que, inclusive, só para a gente finalizar agora, de fato, onde que a gente pode comprar o livro? Eu coloquei aqui, então, depois eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Quem tiver eu vou fazer um aviso. É que eu não consegui publicar no Amazon brasileiro. Não consegui. Então, ou você encomenda nos Estados Unidos e vai ter que pagar a viagem, sim, ou você encomenda o Kindle, porque o Kindle é internacional, é numérico e custa pouco dinheiro.
É no Amazon, encontra-se no Amazon.com, mas também encontra-se no Amazon.fr/ES, ou seja, europeu também. Mas não se encontra no Amazon brasileiro. Se você está a procurar e não encontra, faz de uma mudra, porque no meu perfil, se você vai no meu perfil e clica nos livros, vai acabar por encontrar a Ilha da Sibila. E depois, se nós queremos que ele saia no Brasil, eu estou a falar agora com pessoas para ver se conseguimos fazer com que ele seja impresso no Brasil, mas também você, se você está a me ouvir e quer fazer com que ele saia no Brasil, pode falar comigo e vemos se encontramos uma solução. Ou então, se algum de vocês vai aos Estados Unidos, pode trazer vários para o Brasil. Ou se você vai para a Europa, pode trazer vários para o Brasil. Pronto. Mas, de momento, é assim. De momento é assim. Não temos realmente impresso dentro do país Brasil, mas temos nos Estados Unidos, no Amazon.com. Assim. Eu hoje enviei para a minha irmã nos Estados Unidos um dos meus livros franceses para a Amazon e custou-me, vamos falar dólares, não é? Custou-me tanto, o livro custa $15 e custou-me $15 o envio. Então custou-me $30 tudo. É um pouco caro, mas também não é impossível, não é? Se você quer o mesmo livro, é possível. O Kindle é 5, é mais barato. Sim. E o Kindle não tem gastos de envio. Isso. É no virtual mesmo, você lê no próprio computador, né? Sim, no Kindle você tem que ter um livro eletrônico. Um livrinho, sim. Pronto, agora vocês já sabem. Aquilo dá muito jeito, não é? Eu tenho um Kindle, dá muito jeito, porque você pode meter os livros todos lá dentro, em geral tem os livros mais baratos. Depois, quando você tem um livro que quer realmente em papel, investe naquele livro para ter em casa, mas depois para ter todos os outros livros no Kindle, o que dá jeito também, podem ler sem óculos, porque podem meter as letras mais grandes. E então eu utilizo muito o Kindle por isto, não é? E quando viaja, em vez de viajar com livros, viaja com uma coisinha pequenina. Verdade, verdade. Olha, já mais uma dica, gente. Então, este aqui é o livro em papel. Show. E depois tem as ilustrações que também existem na versão francesa. Então, espera aí que vou ver se eu encontro uma grande ilustração para mostrar aqui. Escondeu-se. Paciência. Ela vai aparecer. Vai. Aquela que eu queria... Esta é muito bonita, esta. Espera aí. Você vê ou não vê? Aí. Isso. Vê. É lindo? É linda. As três. É que elas encontram-se no levantar do sol. Olha, então, se você acha que já passamos o tempo, muito obrigada, Cibele. Desejo todo o melhor a você. Obrigada também. Foi uma conversa fantástica, eu adorei mesmo. Não sei o que me deu para falar tanto. Astariana. E ainda por cima em português, então é ótimo. Em português. E, gente, olha, outra coisa que eu peguei dela também, ela gosta de falar português, viu? Então... Gosto imenso, adoro. Até gosto mais do meu livro em português do que em francês, é tão estranho. É uma coisa estranha. Deve ser um preconceito meio, ou então eu antigamente fui a algum personagem português, deve ter sido o cão do Fernando Pessoa. A energia, né? A energia. Ou eu era um gato. Aí. Eu era um gato do Fernando Pessoa. Ou o gato do... Não, eu era o gato do Agostinho da Silva. Bom, Agostinho, sim. Oi, muito obrigada, amei. Gente, conseguimos fazer essa live, conseguimos. Mas tudo na hora certa, E saiu melhor do que eu imaginava. Já fez só meia hora só. É que naquele dia não podia falar, não é impossível, não tinha voz. Fiquei com um gripezinho. Não, mas tá melhor, tá bem hoje. Tá bem. Obrigada. Tchau. Gratidão. E o sucesso, viu, no livro aí, gente. Mais uma vez, eu vou colocar aqui embaixo, né, o site, tá diretamente para você comprar pelo Kindle, tá bom? Tá bem. E é isso. Um grande beijo, muita gratidão e sucesso aí, muito sucesso. Esperamos você aqui para a gente fazer o lançamento aqui no Brasil, pessoalmente. É verdade.
Venha, venha. Beijo. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau.